Filosofia e felicidade. Na realidade, se a gente pensar bem, toda essa discussão sobre o que é felicidade, os caminhos para uma vida mais feliz, essa discussão nasceu lá atrás, na filosofia, com os grandes nomes, os grandes pensadores, os grandes sábios. E para falar sobre esse assunto, filosofia e felicidade, nós temos um convidado muito querido, professor Bravin. Ele é mestre em filosofia, veio conversar com a gente. Eu já tô triste só de pensar que a gente vai ter que encerrar em 10 minutos, mas a gente vai fazer o melhor do nosso tempo para receber o nosso querido professor e discutir esse assunto tão gostoso. Bravin, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade. Estou muito feliz de ter você aqui e ansiosa em te ouvir. Opa, obrigado, Flávia. Agradeço o convite e espero realmente que essa nossa conversa ou essa minha fala, ela tenha a possibilidade de alcançar muitas pessoas e, como uma amiga me disse uma vez, se alcançarmos uma pessoa, já teríamos cumprido um dever moral de socializar o conhecimento. É, Realmente é meio complicado. Eu já disse em outra circunstância que conhecimento e fofoca foram feitos para circular. A fofoca, tudo bem, a gente pode deixar de lado, mas o conhecimento é complicado. Você guardar isso para ti, sendo que existe essa possibilidade, e hoje aberta pela internet, de alcançar inúmeras pessoas que talvez essa fala possa realmente dar um outro caminho, acender uma luz, apontar um norte e acabar de dissolver certas nuvens escuras que possam estar pairando pelas cabeças delas. é Bom, isso. e Conta, aí vamos fazer essa viagem agora. morre. Conta. E realmente são, na verdade, do século quinto ou sexto antes de Cristo que a filosofia aparece, então são quase 3.000 anos de filosofia, se contabilizarmos só a filosofia ocidental. Se a gente pega a filosofia oriental, hinduísmo, budismo, aí nós temos mais um tanto de filosofia para trás. Mas normalmente a tradição, normalmente o ensino de filosofia no Ocidente, ele tem uma pegada realmente ocidental. E aí a gente vai tratar disso, desses pensadores ocidentais. Quando tu diz que essa preocupação com a felicidade, ela surgiu lá atrás, é realmente uma verdade. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, pegando esses clássicos da Grécia Antiga, a filosofia helenística, e de certa forma virou uma modinha nos últimos tempos, o estoicismo, epicurismo, passando justamente pela filosofia medieval, mas aí uma pegada teológica muito forte e a filosofia moderna, chegando até os dias atuais, a contemporânea, a temática da felicidade perpassa esses períodos todos da história. Na antiguidade existia um nome que normalmente é aplicado a essas correntes filosóficas ou essa preocupação filosófica com a felicidade. É chamada de eudaimonia, ou filosofias eudaimônicas ou eudemônicas. Não se assuste com o termo eudemônica, não tem nada a ver com o demônio, mas com uma espécie de senso ou de uma consciência que nós temos em nós, que precisa ser então ativada, mobilizada para se pensar no que é a felicidade, como que então podemos alcançar essa felicidade. Isso resultado então de um processo de reflexão, de contemplação, como os gregos chamavam. Existe hoje uma grande preocupação no universo da psicologia, por exemplo, de distinguir dois tipos de felicidade
uma chamada felicidade hedonista e a outra felicidade eudaimônica, porque a gente acabou entrando numa esparrela muito esquisita. A busca do prazer pelo prazer, da satisfação incessante do prazer, então, uma visão hedonista, e isso nos leva justamente a uma série de problemas. Por exemplo, esses vícios em internet, ou mesmo na pornografia, que seja, aquilo que te leva mais rapidamente possível ao prazer e a uma ideia um tanto equivocada ao olhar da filosofia com relação à felicidade. Sim. Porque aí não é uma felicidade que você, a partir de uma reflexão, a partir de escolhas que você faz, mas é algo externo a você. Normalmente cultivado, então, por interesses econômicos, e daí essa briga com as grandes big techs hoje, que têm lucrado muito com essa situação. Num sentido, então, contrário, a filosofia eudaimônica, que é resultado, então, dessa reflexão e da possibilidade, inclusive, de você alcançar a felicidade com coisas pequenas, ou normalmente entendidas como pequenas. Presenciar o amanhecer, o pôr do sol, apreciar justamente algo simples da existência humana e encontrar aí um certo gosto, um prazer e a felicidade, coisa que tem sido deixada de lado. Então, essa busca da felicidade. Então, pensar o que te faz feliz. Tem uma musiquinha da Clarice Falcão que foi usada na abertura, numa propaganda de um mercado, um supermercado, uma rede de mercados, que diz isso. O que é que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Então, traz então para nós humanos, detentores de uma capacidade de pensar e portadores do desejo, já que é indissociável essa situação. E isso aparece, então, desde Platão, passando por Schopenhauer, e Nietzsche, e Spinoza e outros, essa questão de um desejo, de uma vontade presente em nós. Então, entender essa indissociabilidade entre, então, essa razão e o desejo e buscar um equilíbrio entre isso, não deixar-se convencer facilmente pelas facilidades que são ofertadas no nosso mundo hoje. Então, isso, na verdade, é papel da filosofia. E por essas e por outras, que ela tem sido cada vez mais, estado cada vez mais presente na vida das pessoas, uma defesa, o retorno disso para as escolas do ensino médio e essas discussões que têm ganhado palco. E não é à toa que hoje alguns dos maiores palestrantes do Brasil que têm uma mensagem a passar, figuras como Cortella, Clóvis de Barros Filho, do Karnal e outros, têm ganhado notoriedade, porque tem se encontrado na filosofia uma possibilidade de pensar, repensar, refletir. E nesse sentido, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, tem um caminho filosófico que virou moda agora, que é o estoicismo. Para a gente encerrar, fala um pouquinho para a gente da visão do estoicismo. O estoicismo, ele é uma corrente filosófica que aparece ali no finalzinho da antiguidade, na virada para a Idade Média, chamadas de filosofias helenísticas. Tem alguns nomes importantes, como Sêneca, como Zenão de Sítio, Epicteto, por exemplo, e Marco Aurélio, que foi imperador romano, e eles dizem o seguinte: não é aquilo que acontece contigo. Então, aquilo que acontece externo a você, ele só te afeta na medida em que você aceita ou permite que isso aconteça.
Então, eu sei que é meio complicado, muitas vezes, você tomar na integralidade a filosofia estoica, porque demanda uma certa apatia, ou seja, como eles chamavam, é deixar de lado as paixões, não deixar ser afetado por essas coisas externas a você. Agora, tem umas sacadas desses filósofos que são maravilhosas. Por exemplo, e talvez essa seja ali a resposta de US$ 1 milhão, que é a seguinte: existem coisas que estão no seu universo de governança, na sua capacidade de controle, e outras que extrapolam isso. E a gente costuma gastar uma energia enorme com aquilo que está fora de nossa capacidade de controle e deixamos de olhar para aquilo que nós conseguimos. Ou seja, ficamos tristes porque o dia está chovendo e gostaríamos de sair, ficamos tristes por essas e outras coisas que estão fora. Então, eles dizem o seguinte: aceite que existem coisas que você dá conta de resolver e coisas que você não dá conta de resolver. Preocupe-se com aquilo que está no seu limite da sua capacidade de resolução, e aquilo que está fora não deveria te incomodar, porque não conseguir resolver gera frustração muitas vezes. Uma ansiedade, uma frustração e justamente é, uma amargor na sua própria existência. Então, faça isso, dê conta disso. Talvez, e isso poderia, para muitas pessoas, uma economia fabulosa de ansiolíticos e antidepressivos, já que tentam dar conta disso. Não estou dizendo, por favor, que não existam ou que a necessidade de remédios, mas que, aprendendo a lidar com isso, a gente conseguiria eliminar uma quantidade considerável de problemas que muitas vezes nós mesmos nos arrumamos e deixamos. Me perdoe, acho que a câmera ela desligou aqui. Perfeito. Professor Bravin, que entrevista maravilhosa, que entrevista inspiradora. Eu confesso que eu saio daqui mais feliz, saio daqui mais inspirada, e eu tenho certeza que plantamos uma sementinha no coração de quem acompanha a gente aqui no programa. Minha gratidão a você. Muito obrigada, obrigada a você e obrigada a todos que acompanham a gente aqui no Caminhos da Felicidade. E eu espero te rever em breve, porque esse assunto é um assunto para muitas entrevistas. Como eu te falei, a gente começa a falar, acabou. E eu quero te trazer aqui de volta do programa para a gente desenvolver, ampliar esse conhecimento sobre filosofia e felicidade. Minha gratidão. Legal. Que bom. Então, deixo claro que estou à sua disposição. Hoje, por exemplo, nós conversamos um pouquinho sobre o estoicismo. Podemos, no próximo momento, escolher, ou os seus ouvintes e aqueles que acompanham, caso e podem sentir-se à vontade, creio eu, deixar lá uma indicação de Isso. que filósofo ou corrente filosófica gostariam de, então, assistir ou ouvir a gente conversando, e a gente acerta isso. Maravilhoso. Vou até, inclusive, pro- já vou promover isso. Já vou postar perguntando que filósofo ou que abordagem da filosofia os nossos ouvintes gostariam de encontrar. E Querido, aí a gente... muito E nós obrigada. vemos, então, desse jeito, costurando. É isso aí. Um ótimo restinho de dia, um grande beijo, uma boa semana. Obrigada, Para nós Brasil. todos. De nada. Tchau, tchau, meu querido.